Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Está lá fora, minha alma chora. Aonde está de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora, minha alma chora. Aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Muito se fala, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus?
Ele é o Rei da glória. O teu convite me diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se no barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. O tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei.
Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria nessa noite poder estar diante da palavra do Senhor para ministrar o Santo Evangelho de Jesus Cristo. E quero continuar trazendo a palavra do Senhor nesta conferência que foi organizada pelo irmão Jackson, com o tema Religar, um tema muito interessante, muito importante. E gostaria nessa noite de, antes de lermos a palavra do Senhor, nós pudéssemos dirigir em oração ao Senhor, pedindo a Ele toda a graça necessária para que a palavra do Senhor possa fazer efeito em nossos corações e que as nossas vidas venham a ser edificadas pela palavra do Senhor, para que possamos nos tornarmos crentes mais fiéis ao Senhor, mais dedicados à obra do Senhor, e que a nossa vida, de uma forma geral, ela possa, de fato, trazer glorificação ao nome do Senhor, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você que nos assiste nesse momento, você possa curvar o seu coração diante do Senhor, a sua fronte, que você possa também dirigir uma palavra de oração ao Senhor, pedindo a Ele toda a graça necessária para a compreensão da palavra de Deus. E eu quero orar ao Senhor neste momento. Pai Santo, glorificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, a qual iremos ler e iremos estudar, Senhor. E só é possível, ó Deus, termos êxito no estudo da Tua palavra, Senhor, se o Teu Espírito Santo abrir a nossa mente, o nosso coração, iluminando a mesma, Senhor, para que possamos compreender de fato o que o Senhor quer nos ensinar. Pai amado, não se trata, Senhor, de uma literatura comum. Se trata da Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, ela é suficiente, Senhor, para que possamos ter uma vida, Senhor, abençoadas. Para que possamos, ó Deus, ter uma vida, Senhor, próspera, espiritualmente e financeiramente, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, ela é suficiente para curar, Senhor, as feridas da nossa alma. A Tua palavra, Senhor, ela é suficiente, ó Deus, para nos fortalecer e nos fazer, Senhor, olhar para a frente e saber que o Senhor está conosco. Não importa, Senhor, a dificuldade, não importa o momento, ó Deus, que venhamos a atravessar, Senhor, mas se estamos fundamentados na Tua palavra, ela nos diz e ela é fiel que o Senhor está conosco. Pai amado, fale conosco através da Tua palavra neste momento, pois somos totalmente carentes, Senhor, de ouvir a Tua voz, que nos orienta, que nos ensina, que nos exorta, que nos fortalece. Pai amado, essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo registrou Mateus, no capítulo 23, e faremos a leitura do versículo 25 e o versículo 26, dando continuidade a essa série de estudos na palavra do Senhor. E o capítulo 23, o versículo 25 e o 26 nos informa e nos diz o seguinte, escrito por Mateus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de temperança. Fariseus, cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Essa é a palavra do Senhor que Ele aplica em nossos corações. Meus amados irmãos, eu quero nessa noite compartilhar de um tema fundamentado nesse texto que lemos, que é o seguinte: a santidade externa não engana a Deus. A aparência
de santidade, ela pode até trazer uma influência diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus, Deus não se engana, Deus não se ilude. E esta conferência com o tema Religare, de uma relevância muito grande para os nossos dias. E como temos acompanhado, amados irmãos, uma série de pregações sobre este tema, Religare, que vem da palavra latina, que é religar, que é fazer o homem chegar a Deus, religar o homem com Deus, é o sentido dessa palavra. E nós temos observado que esses estudos têm sido fundamentados neste capítulo 23 do Evangelho de Jesus, segundo registrou Mateus, e tem trazido todas as mensagens, informações aos ouvintes, mostrando a eles a diferença entre a verdadeira religião e a falsa religião. Pois estamos em nossos dias, bem como nos dias de Jesus, vivendo momentos onde há várias religiões, há vários segmentos, há vários meios que as pessoas têm procurado criar para chegar a Deus através dos seus caminhos. E eu quero dizer nessa noite que o Evangelho liberta, o Evangelho transforma, mas a falsa religião, ela oprime a pessoa, a ponto de que você é sufocado, ela aprisiona e você não consegue viver a liberdade do Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. O verdadeiro Evangelho, ele traz paz. A verdadeira religião, ela traz paz. E a falsa religião, ela oprime. A verdadeira religião aproxima, como eu já disse, o homem de Deus. E a falsa religião, ela afasta o homem de Deus. Não é porque está com uma saia arrastando nos pés, ou porque está com uma bermuda no meio da peça. A falsa religião ensina as pessoas a criarem os seus próprios meios para se aproximar de Deus. A falsa religião, a falsa purificação, ela faz com que as pessoas comecem a criar mecanismos para chegarem a Deus. E na verdade, amados irmãos, só quem pode nos levar a Deus é que Jesus, nesse texto, como no capítulo 23, no versículo 25, como nos demais ais atrás, Jesus continua chamando os escribas e os fariseus de hipócritas. Jesus continua chamando eles de hipócritas. Você pode olhar comigo no versículo 25. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Como lá no começo, no versículo de número 13, quando começa os ais, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 25, ele continua chamando eles de escribas e fariseus hipócritas. Isso deve nos chamar a atenção, amados. São pessoas, Jesus está aqui enfatizando que essas pessoas são hipócritas, são pessoas que fazem o errado, maquiando com as coisas certas. São verdadeiros autores. E quantas pessoas, amados irmãos, estão dentro da igreja hoje? Quantas pessoas estão dentro do meio evangélico hoje que a frase de Jesus para eles seria a mesma que é para os escribas e fariseus: ai de vós, hipócritas. Porque muitos que estão dentro da igreja conhecem a verdade, sabem a vontade de Deus, porque esses homens não eram leigos, eles conheciam a lei de Deus, eles conheciam a palavra de Deus. E eles simplesmente faziam vista grossa a respeito das coisas de Deus e maquiavam a verdade, as suas mentiras, maquiavam os seus erros com uma falsa religiosidade, com uma falsa pureza. Lavavam as mãos, mas não lavavam o coração. Lavavam os pés e a cabeça,
mas não lavavam a consciência da injustiça e do pecado. E Jesus continua chamando eles de hipócritas, atores, mentirosos. Dizem e não fazem. É só a casca, é só a aparência. E se você tem vivido o evangelho dessa forma, a palavra de Jesus para você é: ai de vós. Ai de vós. Necessariamente, não adianta, é preciso, de fato, a Deus. Aleluias. Então esse é um detalhe muito importante que eu olho nesse texto. É que Jesus continua chamando os escribas e fariseus de hipócritas, trazendo lições para esses homens em uma série de exortações. Em segundo, não quero me demorar, o segundo detalhe que Jesus, ele arranca, que eu vejo nesse texto, é que Jesus arranca a capa deles, mostrando o seu verdadeiro estado espiritual. Se você acompanhar o texto comigo e você observar, após Jesus chamá-los de hipócritas, Jesus diz: por que limpais o exterior do copo e do prato, mas estais por dentro cheios de rapina e de intemperança? Em outras traduções vai dizer que eles estão cheios de ambição, que eles estão cheios de cobiça. Jesus chega e diz: olha, por fora vocês limpam o exterior. Se bem que os rabinos, eles limpavam bem as suas talhas, as suas taças por dentro e por fora. Isso era uma prática comum deles. Mas Jesus pega essa situação aqui, esse contexto, parafrasear, e para trazer uma lição àqueles homens. E Jesus diz: olha, vocês estão limpando somente por fora. A purificação é somente por fora. Mas por dentro, vocês estão podres. Como nós podemos observar, amados irmãos, em muitas pessoas, quantos hoje estão dentro da igreja, que se apresentam semelhantemente àquele grupo de escribas e de fariseus. Aqueles dois grupos se apresentam com uma roupagem de santidade, de espiritualidade. Mas, amados irmãos, mas a vida é podre nos negócios, a vida é podre no casamento, a vida é podre nas suas palavras, longe do pastor e dos irmãos da igreja. A sua vida é podre naquilo que anda olhando. E Jesus diria para esta pessoa a mesma coisa que diz para os escribas e fariseus: ai de vós. Ai de vós. Porque não adianta, amados irmãos, limpar somente a parte de fora. Santificar somente as vestes. Como alguns pensam que por não usar batom, que por não usar um hidratante, e eu vivenciei isso essa semana. Eu fui fazer uma visita, fui vender uns produtos, e o homem e a mulher olharam para mim e disseram: nós não usamos isso, porque isso é pecado. Isso é vaidade, meu irmão. Mas, no entanto, no mesmo tempo essas pessoas disseram isso, aí ele disse: eu quero trabalhar de domingo a domingo. Eu quero ganhar dinheiro. Então, vamos colocar na balança aonde está o pecado maior. É na avareza, na ambição pelo dinheiro, ou numa simples atitude de cuidar da pele, de cuidar dos cabelos, de cuidar dos olhos, de cuidar do templo e da morada do Espírito Santo de Deus? Veja o que é o desequilíbrio. Veja o que é a pessoa que distorce a verdade. São pessoas que vivem uma religiosidade que satisfaz somente o seu ego, ou para satisfazer um líder ou uma denominação, mas
não glorifica a Deus. Não honra a Deus com essas atitudes. Pois quando ele diz que quer trabalhar de domingo a domingo, ele está dizendo que não tem tempo para a família, que não tem tempo para os filhos, para os amigos, para a igreja, para Deus. Mas ele vê pecado em usar um perfume e um hidratante. Amados, não adianta limpar e purificar somente o exterior, quando o coração está podre, quando as atitudes são arrogantes, quando não há de fato uma transformação interior. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o terceiro detalhe que me chama a atenção nesse texto é que Jesus chama eles de cego e dá conselhos a este grupo, como falei antes, que o objetivo de Jesus não era condená-los, mas trazê-los ao arrependimento. Como muitos dos escribas e como muitos dos fariseus realmente ouviram o evangelho de Jesus e se arrependeram. Nós podemos citar Nicodemos, nós podemos citar Barnabé e outros tantos que conheceram o evangelho e foram transformados, como a palavra do Senhor nos informa. Amados irmãos, observe comigo que Jesus, no versículo de número 26, Jesus diz que eles são cegos. Olhe, fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O que é que Jesus quis dizer aqui, amados irmãos? O que é que Jesus está censurando desses camaradas aqui? Jesus está dizendo, amados irmãos, que aquele que só olha, que só enxerga o exterior, essa pessoa é cega. Porque muitas vezes nós vemos pessoas julgando as pessoas apenas pela roupa. Se você chega em um banco, você pode ser o cara mais rico da cidade. Mas se você chegar num banco com a chinelinha havaiana nos pés, com uma camisa meio surrada e um short, você não é bem recebido. O gerente nem olha para você. Mas você pode ser o cara mais enrolão da cidade. Você pode ser o cara mais liso da cidade. Mas se você chegar de terno e gravata, com uma pastinha preta de um lado, o gerente faz questão de fazer carreira da sua cadeira, do seu local de trabalho, para lhe atender. Porque ele olhou para a aparência. Ele enxergou limitadamente somente as vestes. Mas ele é cego, porque ele não conhece a realidade daquele indivíduo, daquela pessoa, se tem ou se não tem. Ele prejulga pelo que vê. E esses escribas, Jesus disse que ele é cego. E no texto anterior, Jesus vai dizer que eles são cegos, condutores de cego, e ambos cairão no mesmo buraco. Não adianta observar somente para aquilo que está por fora. Eles são cegos nas suas decisões e seguem caminhos os quais não conhecem o seu final. Mas, amados irmãos, Jesus não somente censura eles, Jesus dá conselho a eles, diz, limpai primeiro o interior. Porque, amados irmãos, a verdadeira religiosidade, ela purifica de dentro para fora. Ela transforma dia após dia a pessoa de dentro para fora. É uma metamorfose que ela acontece no interior, mas reflete no exterior. Jesus queria que aqueles homens, talvez, não andassem com um filactério pendurado na testa, mas Jesus queria que eles estivessem com um pedaço da Torá nos seus corações. É isso que Jesus hoje quer da sua igreja. É isso que Jesus hoje quer de nós. Não adianta eu ser um crente assíduo na igreja, no templo, mas eu não tenho assiduidade, de fato, na igreja invisível do Senhor. Jesus quer de nós que nós não apenas
nos vistamos elegantemente diante dos homens, mas Jesus quer que, de fato, a gente vista a roupa da santidade diante de Deus. Jesus não está preocupado, amados irmãos, com o tamanho da Bíblia que eu carrego na mão, como vemos muitas vezes, tem pessoas, não estou aqui dizendo que não deve se carregar uma Bíblia grande. Nem também aqui estou dizendo que o camarada agora que desprezou a Bíblia totalmente, está somente com um celularzinho, está errado também, está certo também. O que eu estou dizendo é que tem pessoas que botam uma capa de santidade, pegam uma Bíblia bem grande e botam debaixo do braço e sai meio-dia em ponto para dizer que é santo, quando a Bíblia que está debaixo do braço dele, ela não está no seu coração. Ele não tem ela na sua mente. Ele não pratica ela na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos. Não adianta conhecer a Torá e distorcer como distorcia os escribas. É necessário conhecer a palavra de Deus e praticá-la como ela é. Não mais e não menos. Simplesmente como ela é. E isso basta para a glória de Deus, para a edificação da sua vida, levá-lo a um nível de espiritualidade muito maior e uma religiosidade que glorifica a Deus, que agrada os homens e que faz de você um verdadeiro cidadão dos céus. Essa é a palavra do Senhor, esses são os conselhos que as Escrituras nos traz nessa noite e que Deus continue nos abençoando e que venhamos viver a palavra do Senhor como ela é. Que nós possamos sair do meio do grupo que está no alvo do ai de Jesus, mas que possamos, dia após dia, migrar ou permanecer no grupo daqueles que irão ouvir de Jesus: vinde bendito de meu Pai. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.